Fantasy VII, como o nome diz, é o sétimo jogo na famosa franquia japonesa de jogos Final Fantasy. E, embora o título do jogo possa enganar, todo jogo na franquia tem uma história diferente. Então, não é necessário jogar nenhum dos outros 6 jogos feitos antes para entender a história do sétimo jogo. Feita em 1997 pelo estúdio Squaresoft, Final Fantasy VII foi um jogo que basicamente mudou a indústria de jogos e teve o maior impacto na franquia a qual pertence, e fez com que jogos de RPG ganhassem mais atenção no ocidente. A história do jogo segue o protagonista Cloud Strife, um mercenário contratado pelo grupo de ecoterroristas Avalanche, liderado por Barret Wallace, para ajudar na luta contra a corporação Shinra, que está literalmente sugando a força vital do planeta para usar como uma forma de energia. No começo, Cloud é indiferente à causa e só está ajudando devido ao dinheiro prometido e por causa de uma promessa que fez a sua amiga de infância, Tifa Lockhart. Mas eventualmente se junta a várias outras pessoas para salvar o planeta não apenas da ganância de Shinra, mas também de Sephiroth, o principal antagonista do jogo e nêmesis de Cloud. O jogo, de certa forma, criou sua própria franquia separada da dos outros jogos da franquia Final Fantasy, a compilação de Final Fantasy VII, que tem diversos materiais além do jogo original, como por exemplo o filme Final Fantasy VII Advent Children, que conta a história sobre o que aconteceu 2 anos depois do final do jogo. O filme em questão tem 2 versões, a normal e a Advent Children Complete, que adiciona 30 minutos a mais de conteúdo e melhora os gráficos e detalhes do filme. Existem 3 livros que contam mais sobre a história desse universo. Trace of Two Pasts, que conta a história de Tifa e Aerith Gainsborough antes dos eventos do jogo começarem. Final Fantasy VII, On the Way to a Smile, que conta os eventos que aconteceram durante o jogo e o filme. E Final Fantasy VII, The Kids Are Alright, A Turk's Side Story, que conta uma história sobre os Turks, um grupo de pessoas que trabalham como serviço secreto para a empresa Shinra. Há também o jogo Prequel, Crisis Core Final Fantasy VII, que acontece 7 anos antes do jogo original e segue a história de Zack Fair, um personagem secundário no jogo original. Atualmente, uma trilogia de jogos remakes, na qual 2 dos 3 títulos, Remake e Rebirth, já foram lançados, faltando apenas o último jogo, que não tem data de lançamento. Final Fantasy VII é um jogo especial para mim porque foi o primeiro jogo de console que tive a chance de jogar. Eu sempre me interessei por jogos, mas como nunca tive um console, nunca realmente tive a chance de poder jogar algo. Mas nesse ano, meu irmão que mora em outra cidade ficou alguns meses na minha casa e ele trouxe o console dele junto com ele na viagem. Ele deixou eu usar o console e dos vários jogos na biblioteca dele, o que mais me interessou foi o Final Fantasy VII. Eu já tinha ouvido falar dessa franquia muitas vezes e até vi meu irmão jogar alguns jogos quando eu era criança, mais especificamente o Final Fantasy XIII, mas isso é uma outra história. Tendo ouvido críticas tão boas sobre o jogo, resolvi que esse seria o primeiro jogo que iria testar. Como nunca havia jogado um jogo mais complicado antes, o sistema de batalha de turno que você controla através de um menu também parecia uma gameplay mais fácil para mim. Eu não esperava gostar tanto do jogo, mas no final acabou virando um dos meus favoritos. Os personagens, a história, a gameplay e o design, todos esses são fatores que fizeram desse jogo uma experiência que eu realmente gostei muito. Pode ser que minha opinião não seja imparcial, afinal, esse foi o primeiro jogo que eu joguei na vida, mas ainda assim, acho que é um jogo que vale a pena recomendar. Então, sugiro que outras pessoas também tentem jogar esse jogo para aproveitar a experiência. Então, é isso e muito obrigada por assistir ao vídeo.